Oi, gente, tudo bem? Bom, nessa é a nossa 21ª aula e nós vamos estar falando da equação geral da reta, tá? É um assunto também, cai bastante, às vezes até no Enem, e faz parte ainda da geometria analítica, tá? Bom, o estudo da equação geral da reta, é claro que nós temos numa reta, nós temos dois pontos, né? No caso aqui, é como se fosse o eixo, né? O eixo da abscissa e o eixo da ordenada. Claro que aqui nós vamos também falar mais tarde de um coeficiente angular, da equação reduzida da reta. Mas na reta, nós temos dois pontos sempre que vai formar elas, não é? Então, toda a equação da reta, ela é dada da fórmula AX mais BY mais C, tá? Então, nós temos o X e temos também o Y. Com A e B não simultaneamente nulos. Então, o A e o B, ele nunca poderá ser nulo. Então, isso aqui é a fórmula representada da equação geral da reta. Esse ponto P, tá? É uma condição de alinhamento, tá? E a condição de alinhamento, para que a gente possa estar resolvendo a equação da reta e a condição de alinhamento de três pontos, nós vamos estar usando o determinante. Esse determinante, ele é dado quando a gente tem, pelo menos, pode ser os três pontos, quando a gente está falando do condição de alinhamento dos três pontos. Esse ponto aqui, ó, é o ponto P, tá? Então, toda vez que a gente quer dar um condicionamento de alinhamento nos três pontos, e para encontrar a equação geral de uma reta, a gente vai utilizar esta fórmula aqui, que é o determinante. Vocês podem usar a regra de Sarros, tá? Ou então a gente pode usar também esse macetezinho, né? Que eu gosto muito também de estar usando. A gente coloca somente o ponto que a gente quer encontrar, um ponto A, um ponto B. Isso aqui, ó, a gente repete. Só que na regra, a gente multiplica. Eu já fiz isso para vocês na aula anterior, que era o condicionamento de ponto aqui de três pontos. Então, aqui, ó, a gente multiplica tanto para cá como para cá, tá? Os três produtos, tá bom? Então, nós temos a direita e a esquerda. E será sempre realizado a direita menos a esquerda. Bom, aqui eu peguei um exemplo, tá? E eu fiz os dois modos para vocês. Obter a equação geral da reta que passa pelos pontos 2, menos 1, 1 e 3. Aqui eu vou fazer o determinante e vou utilizar a regra de Sarros, né? Eu vou repetir as duas primeiras colunas, diagonal principal e a diagonal secundária. Então, repara, se eu fizer por este método aqui, do determinante, eu encontro a mesma coisa. Aqui me dá 4x mais y menos 7 igual a zero. Aqui é aquela regrinha, eu repito, ó, essa primeira linha aqui embaixo e coloco os dois pontos, coluna do x e coluna do y. E vamos multiplicar, ó, para cá, x menos 1 menos x. 2 e 3, 6. 1 vezes y, y. Então, direita, menos x, mais 6 e mais y. Agora, vamos para cá, ó, para a esquerda.
2 vezes y, 2y, menos 1 vezes 1, menos 1, e 3 vezes x, 3x, menos quem? A esquerda. Tira do parênteses, tá? Menos 2, menos com menos mais com menos, menos. Reduzir a termos semelhantes. Menos 3x com menos x, menos 4x. Menos 2 mais y, menos 2y, 6 mais 1, 7. Só que aqui eu multipliquei por menos 1, gente, por quê? Porque temos o hábito, tá, da equação geral da reta, nunca deixar o x negativo. Então, isso aqui é uma equação que equivalente. Então, eu multipliquei por menos 1. Exiba a equação geral da reta. Gente, esse tipo aqui, ele é chamado, que eu vou falar na próxima aula, da equação reduzida da reta. Ela está na fórmula de uma equação reduzida. É quando eu isolo o y. Na aula, próxima aula, eu vou estar falando dela. Mas agora eu quero que vocês escrevam a equação geral. A equação geral, ela é sempre dada por ax mais by mais c igual a 0. Automaticamente, eu vou estar igualando o quê? A 0. Então, repara, eu passei o y para cá, tá? Então, ficou 2x menos 3 quartos menos y igual a 0. Só que isso aqui vai muito da alternativa. Eu, geralmente, não gosto de deixar o denominador. Ah, pode deixar assim? Até poderia, mas não é aconselhável. Então, eu fiz o MMC. Por isso ser uma igualdade, a gente pode eliminar o denominador. Então, 2 vezes 4, 8, menos 4, menos 3. Então, aqui está a fórmula da equação geral da reta. Bom, nesse exemplo 3 aqui, eu estou pegando quais os pontos de interseção da reta com o eixo 0x e o 0y. Na realidade, ele quer o eixo aqui, ó, o ponto de interseção. Então, ele quer o ponto que toca no eixo x e toca no eixo y. E ele me deu a equação geral. Eu estou fazendo essa atividade porque eu estou passando uma lista de exercício para vocês, para que a gente possa ir bem devagar, porque geometria analítica é uma matéria que é dada no 3º ano. Então, eu acho que esse conteúdo é novo para vocês, tá? Então, eu vou estar fazendo algumas atividades, mesmo passando para vocês para a apostila, eu vou estar resolvendo para que vocês possam estar vendo, tá bom? Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó, no eixo 0x, ou seja, ela toca no eixo x. Se toca no eixo x, é quando o y é igual a 0. É muito fácil, eu vou pegar a equação, aonde eu tiver o y, eu vou pôr o quê? O 0. Então, eu tiro o valor de quem? O valor de x. Então, eu já tive o ponto. Quando x é 3, o y é 0. E aqui é quando toca no eixo 0y. Por quê? O enunciado, ele quer os dois, né? Então, aqui será quando x é 0, não é? Né? O 0, o y. Então, o 0, o y, o meu x é igual a 0. Então, eu vou pegar a equação e aonde eu tiver o x, eu vou pôr 0. Então, sobrou menos 3, menos 6 passando para cá, e que me dá menos 2. Na aula que vem, eu vou estar mostrando para vocês um macete em que eu posso dar 2 pontos e chegar na equação geral. Mas, para o momento, eu estou deixando uma lista de exercício, tá? Que vai por e-mail para que vocês possam estar fazendo. E outra coisa, gente, qualquer coisa, vocês podem estar falando comigo no WhatsApp, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.